Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast a ser nomeado. Hoje vamos falar de algumas notícias que aconteceram nas últimas 24 horas, que são importantes da gente ficar de olho no mundo pós-pandemia. E eu gostaria de começar com uma notícia mais humorada, por assim dizer, um pouco engraçada. A agência russa que produziu a vacina Sputnik V, o Instituto Gamaleya, a porta-voz do instituto teve que teve que fazer um comunicado, teve que dar uma entrevista, porque está rolando um boato, rolando uma fake news dizendo que quem toma a vacina tem que ficar 42 dias sem bebida alcoólica. Bom, a porta-voz do instituto prestou esclarecimentos e disse: ora, não é bem assim. Os cidadãos, claro, devem moderar o seu consumo de álcool pelo menos 2 dias imediatamente após a injeção da vacina. Porque, claro, o álcool reduz a imunidade da pessoa. Mas, claro, não 42 dias. Ela deu até um exemplo. Claro que uma taxa de champanhe Ginzburg, que é a marca russa de champanhe, não faz mal, né? Porque os russos têm fama de beberem bastante. Os russos já estavam até apreensivos, né, com essa notícia. Passado o medo, liberado o sextou após a vacina, seguimos para a notícia que tem mudado o panorama do Oriente Médio. Ontem, o Senado americano aprovou um grande pacote de venda de armamentos para os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes hoje são a grande potência militar do Oriente Médio, diferente do que nos é passado desse lado do mundo, pelas grandes mídias. O grande poder histórico, a grande hegemonia histórica daquela região é a Arábia Saudita. É o maior país, é o país com mais recursos minerais, é o país com as maiores reservas de petróleo, com maior dinheiro. Porém, nos últimos anos, temos visto que a força saudita, seja ela Força Aérea Saudita ou seja o próprio exército saudita, tem sido altamente ineficaz nas suas iniciativas em outros países, seja no Iêmen ou seja em outros conflitos, e até na prevenção de ataques em solo saudita, como houveram em 2017 e em 2016. Então, os Emirados Árabes têm se consolidado como a grande força militar do mundo árabe. Os Emirados Árabes têm construído bases em território africano, têm integrado as forças aliadas no Afeganistão, se envolveram em parte no conflito da Síria na época, e a normalização do relacionamento entre Emirados Árabes e Israel foi uma troca entre Emirados Árabes, Israel e Estados Unidos para que esse acordo de venda de armas fosse sacramentado. De fato,
De fato, as forças Emirates, como eles se chamam, né, o gentílico da pessoa que nasce nos Emirados é Emirate, os próprios soldados dos Emirados têm sido cada vez mais requisitados em conflitos na região. Eles têm tido uma presença também no conflito da Líbia, apoiando o Khalifa Haftar, tomando parte com os mercenários russos naquele conflito. Então é um pacote de armas que é muito importante. Só que surge uma questão muito interessante levantada pelo secretário de defesa do Joe Biden, o Anthony Blinken. Ele levantou uma questão que é o quê? Os Estados Unidos têm um princípio que é o quê? Que ele não pode vender armas para uma nação árabe que sejam melhores que as armas que eles vendem para Israel. Isso não pode, isso é vetado. Isso é vetado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? E o drone, o Reaper Drone e os caças F-35 que estavam sacramentados, que estavam nesse acordo que foi sacramentado pelo Senado americano no dia de ontem, são armas melhores do que os Estados Unidos já vendeu para o Estado de Israel. Então claro, esses acordos demoram anos e anos para serem implementados. Então certamente vai ser uma situação que ainda demorará a ser discutida. A terceira notícia que eu gostaria de abordar com vocês aqui hoje é o processo que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu contra o Facebook, acusando eles de violarem as regras de competição, as regras antitrust lá nos Estados Unidos, acusando o Facebook de impedir outras empresas de comprarem outras redes sociais e recomendando a quebra da empresa. Ou seja, muito provavelmente, se o Facebook for condenado nesse processo, vão obrigar o Facebook a vender o Instagram, vender o WhatsApp, vender partes do grupo, né? Partes da holding Facebook. Então, é uma notícia enorme no mundo da tecnologia. Eu pessoalmente acho muito difícil, especialmente com essa administração do Donald Trump saindo, que de fato uma ação dessas ocorra, né? Lembrando que o último presidente americano a ficar famoso por fazer isso foi o Theodore Roosevelt. O Teddy Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos por volta ali da virada do século passado, né? Por volta ali do ano 1900, 1905. E o Teddy Roosevelt ajudou a quebrar vários monopólios ali da indústria do aço, da indústria da madeira. E o povo acredita ele com um grande avanço da economia americana, né? Com um grande avanço do capitalismo. Eu, pessoalmente, não sou economista, não entendo a fundo essa área, não sei o que pensar. Para mim, parece muito motivado esse processo, a vingança em relação às medidas que o próprio Facebook tomou em relação ao que o presidente Trump falava em relação à pandemia, em relação ao Covid, e agora o governo americano está decidindo retalhar de alguma forma. E eu acho que mudando a administração, esse processo não deverá ser uma prioridade. Entre outras acusações,
o governo americano acusa o Facebook de privilegiar em certas vagas de trabalho a contratação de imigrantes, a contratação de trabalhadores não americanos. Para mim, eu nem sei como isso seria uma violação das leis trabalhistas americanas. Porém, eu nem sei como comentar uma notícia dessas. Portanto, eu acho que teremos cenas dos próximos capítulos assim que mudar a administração para o governo Biden. A última notícia que eu gostaria de abordar no dia de hoje é uma notícia que vem das negociações da União Europeia para um pacote de estímulos em relação ao Covid para todos os países da União Europeia. Quem está segurando o pacote de estímulos é o casal problema, né? O casal problema da União Europeia, que é Hungria e Polônia. Por que eu digo casal problema? Porque esses dois países estão unidos a favor de minar os princípios da União Europeia dentro dos seus países. Ora bolas, Fernando, não entendi nada. Me explica, o que você quer dizer com isso? Bom, eles não querem respeitar as regras da União Europeia dentro dos seus países, porém eles querem receber todo o dinheiro e todo o investimento da União Europeia para continuar financiando os seus governos. É só isso. E eles estão juntos nessa empreitada. Por quê? Para a União Europeia passar qualquer regra orçamentária, todos os países têm que ser uma aprovação unânime. Então, todos os países têm que aprovar essas regras. Porém, o que tem acontecido? A União Europeia quer condicionar esse pacote de estímulos a certos princípios que estão na Carta Constituinte da União Europeia. Ou seja, a União Europeia quer condicionar o recebimento do dinheiro a um poder judiciário independente do poder executivo, a um tratamento de minorias adequado, a liberdade de direitos reprodutivos das mulheres, por exemplo. E esses dois países têm governos extremamente conservadores e abertamente contra essas pautas. Tanto que na Polônia foi feito um plebiscito recentemente e foi revogado o direito ao aborto. E toda semana tem tido protestos contra isso nas grandes cidades polonesas. Esses dois países estão juntos, unidos, para quê? Não só para bloquear o pacote de estímulos, não é que eles não precisam do dinheiro, eles necessitam dinheiro porque não tem ninguém que financie o governo deles com esse nível de dinheiro fora a União Europeia. Eles precisam dessa grana, mas eles não querem cumprir com esses princípios. Ora, então eles estão unidos, juntos em bloquear o dinheiro de todos os outros países, se for condicionado assim, e também estão unidos no caso de que haja uma rebelião dos outros países e os outros países resolvam expulsá-los da União Europeia. Por quê? A expulsão tem que ser um processo individual, ou seja, um país pode ser expulso por vez. E também tem que ser um voto unânime, certo? Portanto,
vamos supor, se a Hungria for expulsa, todos os países têm que aprovar a expulsão da Hungria unanimemente. E aí a Hungria vai vetar a expulsão da Polônia. Se a Polônia for encarar um processo de expulsão, a Hungria veta o processo de expulsão da Polônia. E assim vai. Esses dois países estão unidos. Na semana passada, o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, foi se encontrar com o primeiro-ministro da Polônia, o Mogielewski, para discutir os termos nos quais eles vão apresentar hoje quinta-feira? Deixa eu ver aqui. Sim, hoje, quinta-feira, quais as condições deles para não bloquear a aprovação desses estímulos, desse estímulo econômico. Então, olha a insanidade. A União Europeia hoje foi cooptada por dois países, duas mini ditaduras que subverteram a lógica do funcionamento da União Europeia. Esses dois países, o negócio chega a ser tão interessante que esses dois países eles constituíam um grupo de 5 países que era chamado Grupo de Visegrad, que países como Áustria, República Tcheca e Eslováquia faziam também parte desse grupo, que eram 5 países, junto com Polônia e Hungria, que queriam que a União Europeia tivesse uma direção mais conservadora, e não queriam que a União Europeia fosse tão aberta a refugiados, por exemplo, né? Agora, Áustria, Eslováquia e República Tcheca, que agora se chama Tchequia só, né? Abandonaram Polônia e Hungria, e agora esses dois países estão literalmente bloqueando bilhões e bilhões e bilhões dos outros países na União Europeia, simplesmente porque eles não querem ter o seu dinheiro condicionado ao Estado Democrático de Direito e ao respeito das minorias, que todos os outros países em larga escala fazem isso. Tem direitos respeitam os direitos reprodutivos, né? Tem uma certa liberdade de aborto na União Europeia e afins. Assim, parece uma realidade paralela. É tão absurdo falar disso em 2020, mas o mundo parece que foi sugado para um mundo alternativo. Eu não sei se vocês já viram séries como Dark ou DOA, por exemplo, mas parece que a gente está vivendo num plano, numa simulação, né? Para vocês que acreditam nessas teorias mais esotéricas acerca da realidade. Mas chega a ser engraçado, pelo menos para nós que acompanhamos o noticiário político mais a fundo. E aqui eu encerro o podcast a ser nomeado. Se você acompanha pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, por favor, para receber a notificação quando houver um podcast novo. Deixe seu comentário. Se você segue pelo Apple Podcasts, Spotify, deixe a sua avaliação. Me mande uma mensagem no meu Instagram em @IamFernandoLima. Compartilhe com seus colegas. Vamos manter a conversa rolando. Muito obrigado e até mais.